Olá pessoal, sou Renata Rocha, sou bolsista do Observatório do Mangue e hoje eu vim aqui apresentar para vocês uma ferramenta que a gente utilizou nesse semestre de pesquisas. Foi uma iniciativa de usar uma ferramenta que ela é livre, é gratuita, que ela é uma iniciativa justamente da Universidade de Chicago, São Francisco. E essa ferramenta ela é uma iniciativa que esteve lá para inovar a parte de jornalismo e mídia. E pensando nisso, a gente resolveu utilizar essa ferramenta. Ela é uma ferramenta que consta com outras 6 variedades. E essas variedades a gente vai dar uma olhada em algumas delas, e principalmente as que a gente utilizou, como utilizar elas. E ferramentas assim são muito interessantes porque elas dão dinâmica ao conteúdo. Imagine que você quer deixar uma coisa muito mais inspiradora, uma coisa em que ela chame atenção, em que você consegue ver ela se movimentar, você consegue interagir com ela. Então essa ferramenta ela permite isso. Então vocês vão entender melhor depois que eu começar a mostrar essa ferramenta. Essa primeira aula que eu vou apresentar o Night Lab, vou mostrar cada ferramenta dele, vou entrar, vou mostrar para vocês. E no próximo eu já vou mostrar cada ferramenta. Isso aqui é mais uma apresentação. Aqui vocês conseguem ver a página. Vocês conseguem ver a página do Night Lab. Ela é uma página bem simples. Ela fala um pouco sobre a história, alguns projetos já feitos, usando essas ferramentas. E aqui, se a gente for aqui em cima e apertar em Project, a gente consegue ver o estúdio, que são as 6 ferramentas que a gente utiliza, que é o Justapose, para fazer comparações, tem o iScene, que é para imagens de VR, que são imagens que têm um panorama de 360, você consegue explorar aquela imagem. Imagine um Google Maps da vida, você está navegando e você consegue navegar por aquele mapa. Então, aquele tipo de imagem é uma imagem VR. E essa ferramenta aqui permite a gente ver essas imagens e contar uma matéria sobre ela. Imagine que você está lendo uma matéria de um jornal, aquele jornal chato, do dia a dia, contando todos os problemas que a vida tem. Mas, de forma diferente, a gente tem o iScene, que ele permite você interagir com essa imagem para que você possa ver o que aconteceu ali. Então, essa é a ideia do Night Lab. A gente também tem o Sound City, que qual é a ideia? Imagine que você está lendo uma reportagem ali, né, um texto, e naquele texto você consegue escutar um pequeno trecho de alguém falando, um depoimento, em vez de você apenas ler e imaginar como aquela pessoa falou, como aquela pessoa ela interagiu durante aquela entrevista, você consegue de fato escutar a voz dela. Então, essa ferramenta aqui, que é o Sound City, ele te permite fazer isso, ele permite você escutar, você adicionar esse áudio. E, gente, o melhor, essa ferramenta é muito interessante, é que ela é usando planilha, subindo um áudio, uma imagem. Então, é uma ferramenta muito simples de usar, ela é muito intuitiva, vocês vão ver aqui no decorrer dos nossos vídeos, que é uma ferramenta muito simples, ela não é difícil, e que a gente possa estar utilizando ela para outros trabalhos, fazer matérias, entre outras coisas. A gente também tem o Storyline. O Storyline ele já é uma linha, uma história de linha, em que em determinados pontos históricos, alguns pontos de datas, eu possa citar um fato, citar um acontecimento, ou fazer uma história com várias datas diferentes, e isso ele fazer um tipo de gráfico de linha com pontos. Então você consegue fazer isso preenchendo uma planilha. Imagina fazendo algo assim, colocando um tipo de dado assim
numa plataforma, numa página de jornal. Então, esse tipo de dado, que é um pouco mais dinâmico e interativo, ele faz com que não fique naquela mesmice das páginas que a gente tanto vê por aí que informam algum tipo de notícia, é um noticiário, ou até mesmo para apresentar um projeto, como o nosso, que é o Observatório do Mangue. Outro que a gente tem aqui é o Story Map. Ele é um tipo de mapa. Ele é um tipo de inovação de geografia. Como é que eu posso explicar isso? Imagine que temos um mapa. Aquele famoso mapa que a gente sempre vê no ensino médio. E esse mapa tá lá paradinho. Mas a diferença utilizando o nosso Story Map é que você agora consegue interagir, você consegue ver a história daquele lugar, uma imagem daquele lugar, e até mesmo aquele ícone que a gente tanto conhece, que é aquela pontinha, aquele ponto ali, você pode mudar e colocar uma coisa típica daquele lugar. Então, o Story Map permite que a gente faça essas modificações e deixe um mapa mais intuitivo. Vocês vão conseguir entender melhor quando vê a gente fazendo na prática. E a gente também tem um timeline, que é uma história de tempo. É uma linha de tempo, melhor dizendo. Então, essa linha de tempo, ela te permite colocar vários fatos com fotos, texto, e você consegue fazer uma história usando uma linha de tempo, fevereiro de 28 de fevereiro aconteceu tal coisa. A gente pode colocar como exemplo o Observatório do Mangue, que é o nosso trabalho atualmente. 28 de fevereiro fizemos coleta de dados em X Mangue, no Mangue de Bragança. Mas em março a gente foi conhecer o Mangue de Alagoas. Então, são esses pontos que tu consegue fazer no timeline. Ele te permite contar essa história pelo tempo, colocando uma imagem e fazendo um pequeno texto. E esse tipo de interação ele é interessante porque ele torna a informação um pouco mais fácil de absorver e até de ser lembrada, e até de ficar interessante. Então a gente sempre tem que pensar em formas de deixar a informação um pouco melhor para o usuário e outras pessoas poder conhecer o nosso trabalho. Então essa é a nossa ferramenta. Não esqueçam, é o Night Lab. E a gente vai trabalhar com ele no decorrer desses nossos vídeos. Eu espero que vocês continuem por aqui. Até o próximo. Um beijo da colega de vocês, Renata.